Ao reencontrar a mamãe Virgínia, Flor não perdeu tempo e fez aquela fofoquinha sobre a irmã. Contou que Maria Alice tinha batido nela. A Tota, rapidinha, foi logo pedir desculpa. E a reação da mamãe? Você precisa ver. É carinho, sinceridade e surpresa em uma cena só. E me conta a fofoca, o que acontece? A Maria me bateu. Ela te bateu? Eu não tenho nada com isso. Então fala. Ó, o que ela já, olha o que ela já viu, o que ela já viu. Cadê? Tá aqui, né? Eu vou te dar, peraí, calma aí. Vamos lá pra dentro. Já chega fofocando. Eu vou te dar. Não, chocolate. Não tem chocolate aqui. Ah, tem. Aqui, ó. Nossa, ela já viu tudo, gente. Aqui, ó. Nossa, tem mesmo. Falou esse aqui, ó. Tá bom, então vamos entrar. E esse aqui? Esse é brilho, esse é brilho. Esse não vai, esse não vai. Tá. Então vai rápido, né?